Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão por imagens pela UTV, a TV da internet e também redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tá tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os convidados de hoje. É muito legal a sua participação pelo 973350038, 973350038, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman, quarta-feira, e você conhece o nosso espaço por aqui nesse dia com os assuntos voltados para os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar os assuntos por aqui. Dr. Philip Sakap, médico cardiologista. Tudo bem, Dr. Philip? Bem-vindo. Olá, bom dia, né? Não sei se é bom dia ou boa tarde, que é bem na hora do almoço. Como eu ainda não almocei, para mim é bom dia. Bom dia a você, bom dia a nossos internautas, bom dia Alessandra, Poliana, Iana. Espero ter uma hora do almoço muito produtiva aqui, com muita discussão importante. Muito bem, obrigado pela presença, doutor Philip. Eu apresento também a doutora Alessandra Oldani, cirurgia dentista. Tudo bem, doutora Alessandra? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Olá, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. E agradeço a oportunidade. Estamos aqui para discutir o assunto aí que vai ser bem produtivo para a população. Também com a gente aqui na nossa mesa dos especialistas em saúde de hoje, a doutora Ana Cristina Abad, psicobiofísica, terapeuta. Ela é especialista em técnicas de meditação, por exemplo, Naosho Reiki e também constelação familiar. Tudo bem, Ana Cristina? Bem-vinda. Muito obrigada, viu? Agradeço o convite, agradeço por estar aqui participando com todos esses profissionais e a oportunidade de a gente falar um pouquinho de técnicas boas que ajudam também na cura. E também com a gente a Poliana Vilas Boas, ela é empresária, proprietária do ateliê Poliana e da Kombucha da Poli. Ela é presidente da Associação de Agricultura Orgânica e vice-presidente da Associação de Feirantes e Produtores Orgânicos de São Paulo. Olá, Poliana, boa tarde, você está bem? Boa tarde a todos. Estou bem. Espero que a gente tenha uma tarde produtiva de trabalho, de troca de saberes. E vamos continuar. Então vamos lá, iniciar aqui a nossa troca, o nosso intercâmbio de conhecimentos entre todos, para ajudar aqui na formação da nossa audiência sobre os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos começar dizendo que uma pesquisa Datafolha foi divulgada no último sábado e que aponta que 1/3 dos brasileiros relata ter problemas frequentes com ansiedade, também com o sono e com a alimentação. Além disso, cerca de 25% das pessoas manifestam pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, e 20% relatam dificuldade de atenção ou concentração. E ainda assim, gente, 70% da população considera seu estado físico e mental bom, contra só 7% que o considera ruim. Segundo especialistas, há uma clara dissonância entre os sintomas relatados e como as pessoas avaliam o seu estado geral. Pois é, doutor Felipe, eu começo com você a respeito desse tema. É interessante, né? Muita gente falando de ansiedade com o sono, ansiedade, problemas com sono, com alimentação, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, dificuldade de atenção ou concentração, e ainda assim elas consideram o estado físico bom e estado mental bom também. Falta uma percepção, talvez, né, para quem respondeu essa pesquisa, sobre os efeitos disso para o estado físico e mental delas, não? Olha, o Brasil é um dos países em que a quantidade, a prevalência, a incidência de pessoas ansiosas e depressivas é uma das maiores do mundo, fica entre as 5 maiores. Isso é uma epidemia, é uma doença que está crescendo cada vez mais. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos vêm
piorando muito com o avanço da tecnologia. No entanto, me parece que os indivíduos têm uma capacidade pequena de fazer esse próprio diagnóstico, de fazer essa autoanálise e de procurar ajuda. Ainda existe um tabu muito grande em tratar ansiedade e depressão como uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como insuficiência renal. Então, existe um preconceito por parte das pessoas em ter esse diagnóstico e em procurar assistência para esse diagnóstico. Existe também um aumento crescente, exponencial, em progressão geométrica pelo avanço das tecnologias, né? Então, eu entendo que existe cada vez mais, o Brasil já é um país propenso a isso, existe um subdiagnóstico, as pessoas deixarem de procurar profissionais para fazer diagnóstico e para ter uma melhora na sua qualidade de vida. Isso é um problema, né? Quando não há essa percepção das pessoas em relação ao que está acontecendo com elas, e aí isso acaba levando a esse quadro, esse cenário de subnotificação dos problemas, a gente fica com dificuldade de elaboração de políticas públicas para o tratamento delas, né? O Brasil engatinha muito nas políticas de saúde mental, né? Na verdade, a gente patina, anda de trás ou de lado, né? Haja visto, eu sou da Baixada Santista aqui, eu sou de Santos, e a gente vê que a gente tem pouquíssimos leitos dedicados à assistência de pacientes da saúde mental. Na rede privada, nós temos 5 leitos para a Baixada Santista inteiro, nós estamos falando do universo de 2 milhões de pessoas, tá? Que tratam desde dependência química, a depressão, a transtorno de ansiedade, a transtornos borderline, a esquizofrenia. O próprio setor privado já olha, acha que não é uma área muito fácil de militar. Imagina o setor público, né? Que a gente vive aí algumas mazelas de várias décadas de SUS, a gente praticamente não tem leitos para atender saúde mental na nossa região. Então, essa política pública precisa ser olhada e mesmo na iniciativa privada, isso deve ser olhado, deve ser discutido e deve ser colocado em conta. Nós precisamos de locais especializados com equipe multidisciplinar, com médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, para atender esse paciente de forma global, que é muito difícil de atender esse paciente, é um desafio. Principalmente temas como dependência química ou depressão, que são doenças que não têm um fácil controle. Você consegue estabilidade e o paciente vai ter aquela condição por toda a vida dele. Ele precisa só de controle de acompanhamento, para evitar que ele tenha gatilhos e que entre em crise novamente. Sim. Doutora Alessandra, a sua percepção a respeito desse tema, então, 1/3 dos brasileiros com ansiedade, problemas com sono e alimentação, mas eles não percebem isso no dia a dia, na saúde física e mental. Na sua área, dá para perceber isso do paciente? Porque, assim, o paciente do dentista ali está quase que num divã, né? Até pela posição que a gente fica ali para o tratamento, e ali surgem boas conversas, bons desabafos também, né? Dá para perceber isso, não? Sim, Mauro, exatamente isso. Como o doutor explicou muito bem, temos esses problemas, né, sociais e de problemas do SUS e assim vai, mas eu acredito que eu, como estou lidando direto com a pessoa, né, não sou psicóloga, mas de formação, mas a gente se torna psicólogo, né, dentista é o que você disse. Eu creio que as pessoas precisam ter um olhar para si, entender sinais, por exemplo, estou com crise de ansiedade, ninguém sabe detectar, mas sabe que está ruim o sono, que a alimentação não está boa, que não está fazendo atividade física. Todos esses sinais, eu acho que tem que começar a ter um olhar, preciso procurar um profissional, não está legal. Preciso fazer atividades físicas, preciso mudar a minha alimentação. Então, isso também vem do indivíduo, que ele se ajude, que ele procure informação, para que ele procure essa parte profissional, para que não fique nessas entrevistas, eu estou bem, para mim está tudo bem. Ele não sabe diagnosticar, ele precisa realmente desse olhar. E na minha cadeira, é exatamente isso. A gente vai tratar de dente, de estética, que eu faço muita estética também, e o paciente ele conta a vida, às vezes relatos, e a gente percebe que muita gente tem crise de ansiedade, sim. Eu indico bastante, olha, você precisa procurar ajuda. Às vezes é uma medicação, às vezes não é só uma atividade física ou mudar a sua rotina. Vamos rever a rotina. Então, isso acontece muito e devido à rede social, tudo isso que está muito aflorado, né?
Então, as pessoas estão na tela. Antes não estavam na tela. Hoje está todo mundo se vendo e criando essa ansiedade também. E esses 3 problemas, não é, doutora Alessandra, tem tudo a ver com a sua cadeira, né? A ansiedade vai dar problema nos dentes com apertamento, né? Os problemas com sono vão dar problema nos dentes por causa do apertamento também. E os problemas com alimentação, idem, porque uma alimentação mal feita vai também causar algum problema de saúde bucal, né? Sim, exatamente. As placas de relaxamento que são usadas paliativas para esse tipo de problema de bruxismo, de apertamento, que é totalmente neuromuscular. Não é a boca que produz isso, é a parte neuromuscular. Então, a gente não comanda. Agora eu vou andar. Simplesmente a gente anda. Né? A hora que você começa a pensar, agora eu vou dar o primeiro passo, o segundo passo, você começa a automatizar o cérebro, isso fica mais fácil. E o apertamento é igual, a gente dorme, não percebe, mas durante o dia está tenso, está apertando, tenta relaxar, tenta acalmar, procura um profissional, coloca uma placa de relaxamento que ela vai dar esse espaço entre os dentes para que você não tenha apertamento, que isso vai causar também desgaste, problema articular, e assim vai, né? A ansiedade, ela vem para causar várias complicações, né? Agora, no escritório da Ana Cristina Abad, certamente chegam aqueles que têm essa percepção, né? Aqueles que sabem que os problemas estão ali, que tudo isso está afetando a saúde física e mental. Logo, estão procurando profissional, não é, Ana Cristina? É verdade, Maura. É interessante porque eu faço astrologia também, né? Eu faço o mapa astral e aí a gente também vai vendo o momento que a pessoa está passando. E eles vêm me procurar realmente quando estão com problema, né? E por causa disso, porque o mapa astrológico ele vai falar também de tendências que as pessoas têm de serem mais ansiosas ou depressivas, tudo isso. E a gente calculando o que está acontecendo no momento, dá para saber se é um momento mais difícil. Então, aí eu recomendo algumas terapias, eu recomendo que as pessoas procurem um profissional, um médico, um psicólogo, para se tratarem, né? E para ajudar, porque ajuda muito, eu ofereço o Reiki, né? Eu também dou uma técnica de meditação, e o Reiki é uma técnica de cura com imposição de mãos, e é muito útil. Inclusive, às vezes a pessoa não tem um diagnóstico preciso, ele ajuda até a se encontrar um diagnóstico, né? Sempre o profissional daquela área. Mudar de signo ainda não é possível, né? Mas dá para lidar bem, dá para lidar melhor, né? Com aquele signo que a gente tem. Então, a astrologia, ela é uma ciência, mas ela não é uma ciência cartesiana. E não é uma questão, assim, de acreditar, não é uma religião. É uma coisa comprovada. Por isso que eu fui fazer essa pós-graduação na psicobiofísica. Eu sempre fui muito racional e eu queria encontrar explicação lógica para as coisas funcionarem, né? Muito bem. Para ouvir a Poliana a respeito desse tema, como é que você avalia, Poliana? Olha, eu diria que tem, assim, as questões ligadas à ansiedade, ligadas às doenças emocionais, aos burnouts, que acontece tanto hoje nos grandes escritórios, nas grandes corporações, onde as cobranças são constantes e os resultados são necessários e imediatos. Então, assim, eu acho que a gente faz esse contraponto para uma alimentação melhor, uma alimentação de qualidade, que pode oferecer uma ingesta correta no início da noite, a pessoa ter uma noite de sono reparadora, ajudar as pessoas a perceber os alimentos inflamatórios, as pessoas com as intolerâncias que tanto nos procuram no universo orgânico, tanto sejam os intolerantes à lactose, a glúten, a caseína, enfim, há uma gama muito grande que reflete diretamente nas questões de humor, de bem-estar, de inchaço de algumas pessoas, né, das questões intestinais que não funcionam. Tudo isso só vem colaborar no sentido de piorar o quadro de uma pessoa que já tem qualquer problema emocional ou vários problemas emocionais, né, causado por todas essas causas que os colegas da mesa já tanto falaram. Eu acho que a gente faz esse contraponto de percepção e de início de uma nova qualidade de vida. E, é claro, entra aí os exercícios, a busca por profissionais adequados da medicina, da psicologia, da odontologia, enfim, das terapias complementares que a gente do universo orgânico acredita muito,
né, nesse um todo do ser humano, eu acho que a gente pode contribuir muito desta forma para melhorar esses quadros que hoje estão cada vez mais constantes. 12h14 agora, pessoal. Esse é o programa Gente que Fala, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OutV, TV da internet e também pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira e a gente por aqui com os temas ligados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Vamos falar de um outro assunto. O apresentador Faustão pode esperar entre 2 a 3 meses por um coração. Esta é uma média estimada para os casos mais graves de insuficiência cardíaca. Quando o risco é menor, o tempo de espera pode chegar a 18 meses. É assim, no Brasil existem 2 filas de espera para o transplante de coração. É uma fila regular, de pacientes estáveis, que não estão dependentes de medicamentos e não precisam ficar internados. E tem uma fila de prioridade também, para aqueles que apresentam piora progressiva da função cardíaca, dependência dos medicamentos ou de dispositivos mecânicos, além do risco de falência de outros órgãos. Dr. Philip Sacab, para a gente falar não especificamente sobre o caso do Faustão, porque a gente deveria exatamente entender o que é que está acontecendo, mas vamos falar do que é a insuficiência cardíaca. Muita gente agora que para prestar atenção nisso, claro, sempre que tem uma celebridade que acaba trazendo os assuntos da saúde ou da doença, né, à tona, muita gente se interessa. Porque tem gente que passa uma vida inteira com insuficiência cardíaca e vai tratando. E tem gente que, de repente, acaba enfrentando o problema sem ter apresentado qualquer sintoma e passa a desenvolver esse tipo de condição. Como é que a gente pode esclarecer, doutor? Bom, vamos lá. É um tema que a gente tem que conversar bastante mesmo. É uma doença que a gente chama muito prevalente, a gente costuma atender no consultório e acompanhar alguns casos. Em primeiro, eu vou falar que o caso do Faustão eu não conheço muito bem, desejo melhoras ao Faustão. A equipe médica, chefiada pelo Dr. Fernando Bacal, é excepcional, é sem dúvida uma das melhores equipes e mais habilitadas para tratar esse tipo de problema no nosso país. As causas de insuficiência cardíaca ou de coração grande, basicamente, no nosso país, é hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, aterosclerose, que é o depósito de gordura na parede dos vasos, que leva a pessoa a infartar, e o uso crônico do álcool. O álcool também, além de machucar o fígado, além de ter algumas mazelas, de machucar o nosso corpo, ele machuca também o coração. Inclusive, em países de primeiro mundo, a principal causa de insuficiência cardíaca já é o uso crônico do álcool. Existem algumas outras condições, como problemas nas válvulas do coração, que separam o sangue dentro do nosso coração. Algumas inflamações por vírus e bactérias podem dar insuficiência cardíaca. O tratamento é um tratamento padrão, são com 4 remédios orais que a gente dá no consultório. Aqueles pacientes em que apresentam sintomas em uso dessas medicações em doses máximas, são pacientes em que a gente considera o transplante. Esses pacientes também não podem ter outras doenças graves, por exemplo, demência avançada, cânceres avançados, ou qualquer condição que venha colocar ele em risco dentro de 6 meses a 1 ano. Então, esse paciente ele é avaliado, ele é encaminhado para um centro transplantador, e dentro desse centro transplantador ele é listado numa fila. Alguns pacientes em que se mantém sintomas e você precisa usar algumas medicações de forma contínua na veia do paciente, em doses elevadas, passam a ser considerados pelo fato de estar hospitalizado e ter maior risco da sua vida em serem prioridades. Outros dispositivos, como alguns dispositivos mecânicos que ajudam o coração a bater, como a gente chama de balão intraórtico, ou alguns corações artificiais, eles colocam esse paciente numa prioridade maior de transplante. Por que prioridade maior? Porque tem mais urgência, a vida está num risco mais elevado. Então, alguns hospitais, poucos hospitais do nosso país, e o hospital onde o Faustão está internado é um exemplo de bom funcionamento desse programa, se habilitaram a fazer esse transplante de coração.
É uma cirurgia de uma complexidade mais elevada, tem duração de 4 a 6 horas. A pessoa que vai receber o órgão, o coração, ele só é avisado quando a equipe chega para recolher o coração do doador. O doador é uma pessoa que teve o diagnóstico de morte encefálica, e essa equipe, após avaliar esse coração, ver se é um coração apto para aquela pessoa, levando em conta a condição antropométrica, ou seja, coração de criança não serve para adulto, de adulto não serve para criança, é avisado a pessoa que vai receber o órgão, e aí é desencadeado todo o processo de cirurgia para o transplante do coração. Esses critérios que precisam ser vistos, analisados, para saber se o coração está compatível com o paciente, isso é que determina o paciente que vai receber, porque não adianta ser o primeiro da fila. Se o coração que apareceu não é compatível com este primeiro da fila, aí a coisa toma outro caminho, né? Exato, aí passa para o segundo da fila, para o terceiro da fila e assim por diante, né? As pessoas têm ideia que a fila é como se fosse uma fila indiana, né? E não é bem assim, né? Sim. Essa fila é muito dinâmica, esses casos são autorizados dia a dia, então essa fila ela muda de posição praticamente diariamente, baseado no que eu expus para você, a quantidade de remédio que você usa para manter o coração forte e se o paciente está usando o dispositivo de assistência ventricular externa, que são aqueles corações artificiais, ou dispositivos que fazem aumentar a propulsão, a força do coração. O Brasil, doutor Felipe, é referência em transplante de coração, não só pelo entendimento, pelo know-how, ou seja, pelo conhecimento nesse tipo de cirurgia, mas também pelo fato de ser um país tão grande, e aí é preciso ter aí um sistema muito organizado para a busca dos órgãos, enfim, tudo isso torna o Brasil referência mundial? Olha, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Como você mesmo pontuou, né? A saúde pública no estado de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do Amapá e de Rondônia. No estado de São Paulo, por você ter algumas instituições de excelência, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o INCOR, o Dante Pazzanese, essa condição é um pouco diferente. Então, a política de transplante no estado de São Paulo é uma realidade, ela é uma coisa que funciona. Ela pode melhorar? Claro, como todo programa de saúde pode melhorar. No entanto, tem estados no nosso país em que não é realizado o transplante de coração. A pessoa tem que vir até São Paulo, se mudar do Amapá, de alguns estados para São Paulo, para realizar essa cirurgia. Então, a política nacional, ela ainda tem alguns viés, tem estados que você não realiza, mas tem estados como o estado de São Paulo, são estados de referência, que tem instituições extremamente habilitadas e competentes para realizar o transplante, que hoje fazem isso de maneira excepcional. Existem números de quantos corações são transplantados no Brasil por ano? O senhor tem esses dados, essa estatística? Olha, essa fila de transplante, ela tem 320 pessoas, se não me engano, listadas na fila de transplante. A quantidade de doadores varia muito. Varia muito por quê? Porque depende muito do doador, de uma conversa com o doador e do diagnóstico de morte encefálica. Para se ter uma ideia, o fim da vida do ponto de vista legal, isso a gente respeita o credo de qualquer um, o fim da vida do ponto de vista legal é quando o cérebro para de funcionar, não quando o coração para de funcionar. Então, isso é um tabu em muitas famílias, não é conversado sobre, olha, se um dia eu tiver um acidente, ou se eu tiver alguma condição clínica, eu quero ser doador ou não. Isso acaba limitando muito o número de doadores e, com certeza, mesmo no estado de São Paulo, acaba tendo impacto direto. Então, o número de transplantes, que deveria ser muito maior, hoje ele é menor. E para a gente fechar esse tópico, doutor Felipe, é possível para um brasileiro internado numa condição de prioridade, como é o caso do Faustão, fazer um transplante de coração fora do Brasil, buscar esse órgão em outro país? Isso é permitido? Fazendo isso por outros sistemas que não sejam públicos em outros países, por exemplo? Nos Estados Unidos, é possível você fazer alguns transplantes, que lá é privado.
Então, é possível que, talvez, se o Faustão se mudasse para lá, ele conseguiria ter esse atendimento de forma privada. No Brasil, não. Essa é uma política estadual. Até porque esse órgão ele tem poucos minutos, quiçá hora, para chegar até o doador. Então, a gente precisa de um sistema, muitas vezes, de helicóptero, de avião, para chegar com o órgão até o receptor, que a grande maioria desses 6 transplantadores fica na cidade de São Paulo, para ter isso daí executado em tempo hábil. Então, por exemplo, um coração de São Paulo, talvez a gente não tenha tempo hábil de levá-lo para o Rio de Janeiro para ele ser transplantado. Então, essas políticas, por conta dessa limitação, ela é regional. Muito bem, 12h24, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos ao vivo, né, gente? Sempre pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo tema por aqui, a feira do produtor orgânico do Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, que comercializa, já é tradição isso, né, produtos para alimentação saudável e sustentável, promove também a venda e a orientação sobre o uso de plantas alimentícias não convencionais, são as chamadas PANCs. Olha, essas plantas têm potencial alimentício e nutritivo, mas são bem pouco conhecidas na culinária tradicional, como taioba, ora pronobis, capuchinha, azedinha e bertalha. Na feira orgânica, além de adquiri-las diretamente dos produtores locais, os consumidores aprendem a incorporá-las às refeições mais diversificadas e ricas em nutrientes. Vamos falar a respeito desse tema aqui com a Poliana. Poliana, como é que é a presença hoje em dia do produto orgânico na mesa do consumidor brasileiro? Devagarinho, vai. Olha, eu diria, e aí tem pesquisas, tem dados probatórios disso, que o alimento orgânico está em ascensão, né? Porque você busca qualidade de vida, você busca bem-estar, e existem pesquisas, um embasamento científico, com rigor científico, de que esse alimento é mais rico em nutriente, e ele não tem um defensivo químico que possa interferir na sua saúde. Nós temos experimentado o crescimento, nós temos uma feira que existe há 32 anos, no Parque da Água Branca, funciona todas as terças, sábados e domingos, das 7 às 12, e cada vez mais a gente percebe essa curiosidade das pessoas, tem aumentado muito. Hoje na nossa feira a gente tem aí 5 ou 6 produtores que investem bastante nas PANCs, como você colocou aí o Ora Pronobis, né? Ele é muito nutritivo, ele inclusive tem um segundo nome que não o científico, que é a carne dos pobres, porque nutricionalmente ele se compara à carne. Então, assim, as pessoas vegetarianas, as pessoas com alguma restrição alimentar cada vez nos procuram mais. E nas nossas feiras, como é uma feira que a venda é feita quase que primordialmente pelo próprio produtor, ele consegue, além de promover a venda, de ofertar um alimento bom para o bem-estar do nosso consumidor, ele consegue explicar sobre o uso, né? Então, se você vai fazer um suco verde, você não gosta tão diretamente de um limão, você usa uma azedinha, que além do sabor, da acidez, ela vai te acrescentar propriedades nutricionais bastante importantes. Então, nós temos aí vários conhecedores, né, saberes populares. Na nossa feira a gente tem também uma nutricionista que é expositora, é filha de produtor. Então, a gente vai cada vez mais trocando com o nosso consumidor, que busca esse conhecimento e passa a fazer uso dessas PANCs. Nunca se falou tanto em PANCs como nos últimos anos, né? Nós temos grandes chefes fazendo banquetes aí, usando as PANCs, as flores comestíveis, que, além de embelezar, elas também têm valores nutricionais consideráveis, né? Então, na feira, você tem essa oportunidade dessa troca de saberes, tem aí também os fitoterápicos, que pode ajudar muito nas questões emocionais, aí, um chá relaxante antes de dormir, né? Claro que isso não dispensa a visita ao seu médico, ao seu psicólogo, mas contribui de forma bastante saudável, né, e acessível à população. Agora, as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas entram mais como ingredientes, como temperos, né, no preparo dos alimentos, ou elas são o próprio alimento, elas são o próprio prato? Muitas vezes elas são o próprio prato. Nós temos, por exemplo, o coração de banana,
que era uma parte da banana, quando você tem um cacho de bananas, que até há pouco tempo ele era descartado, hoje ele gera vários pratos como elemento principal. Então, assim, nós temos taioba, que é uma punk. Ela substitui a couve, ela substitui outro verde escuro. Então, assim, é claro que se você fala num tempero, ok, você tem a azedoária, que é da família das... Como tem a nossa açafrão da terra, tem a azedoária, que tem um outro tom, ela é mais azulada, ela entra como um tempero. Mas hoje nós temos muitas punks que entram na preparação principal. Ora pronobis, peixinho, enfim, já tem esse saber e esse conhecimento e esse gosto, porque elas têm sabores específicos, algumas mais tanínicas, outras mais cítricas, outras mais neutras, mas elas têm sabores que compõem os pratos de forma muito equilibrada. Está superado, Poliana, um preconceito que no começo existia em relação aos produtos orgânicos. As pessoas olhavam e falavam, nossa, mas não tem a mesma beleza, né, de uma fruta não orgânica. Vamos pensar em frutas, né? E a produção também era diferente. Tudo isso evoluiu, tem muita tecnologia já envolvida, né? Isso tudo ajudou a superar o preconceito? Muito. Eu diria que isso é coisa que ficou há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, quando as frutas eram pequenininhas, mirradas, tudo era bem pequenininho, bem feinho. Hoje nós temos produtos de qualidade igual ou superior ao alimento convencional. As tecnologias foram evoluindo, os saberes desse homem que plantava inicialmente de forma mais rudimentar deixou de existir. Hoje, em função da competitividade, porque, regra geral, são pequenas propriedades. É raro você ter um produtor orgânico com uma grande área, né? Então, são propriedades pequenas que fazem uma rotação de culturas. Então, ele tem que ser eficiente. Ele tem que ter um produto saudável, com práticas sustentáveis, sem uso de defensivos, bonito, né? Então, isso foi melhorando ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos morangos hoje muito, muito, muito superior aos morangos convencionais, que é uma fruta delicada, só para te dar um exemplo, né? É uma fruta de difícil cultivo. Então, assim, as práticas orgânicas evoluíram muito e nós não temos mais esse problema. A gente tem uma coisa que é um pouco diferente no mundo, no universo orgânico, é que nós respeitamos muito a sazonalidade dos alimentos. Então, você não vai achar morangos lindos na feira o ano inteiro. Claro que tem produtores de outras regiões que podem mandar para São Paulo, mas não tem com a mesma frequência que tem no universo convencional. Mas hoje são lindos, não tem mais essa coisa de feinho, né? E para fechar esse tópico, Poliana, na feira do produtor orgânico do Parque da Água Branca, não tem só frutas, verduras, legumes, já hoje em dia tem produtos diversos, queijos, geleias, mel também, tem um monte de coisa, né? Olha, na nossa feira, nós costumamos dizer que o cliente faz o supermercado, né? Ele consegue leite e seus derivados orgânicos, mel, como você colocou, bebidas, sucos de frutas, arroz, cereais de um modo em geral, além de FLV, que é frutas, verduras e legumes, ovos orgânicos. Então, você tem uma gama enorme. Inclusive, você encontra hoje produtos para higiene bio nas feiras orgânicas também. Então, você pode buscar desde o seu material de limpeza até o seu alimento completo, né? Gorduras tais como azeites, óleos, gordura de coco, tudo isso você encontra numa feira orgânica. Café. Muito bem, está dito. Olha, 12h33 agora. Pessoal, vamos parar um pouquinho, intervalo, para a gente tomar um golinho de água e a gente já volta em seguida com os próximos assuntos aqui no programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso.
A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 26 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala no Ar, ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também por imagens pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos colocar agora na nossa conversa um outro assunto aqui com o Daniel Matos. Ele é advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Daniel Matos, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Temos problema com seu áudio, Daniel. Não chega para a gente. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Daniel Matos aqui com a gente na quarta-feira, mas aí vocês perguntam, mas por que um advogado? Ele vai falar da saúde do bolso, não é? A saúde do bolso anda ruim também para uma boa parte dos brasileiros. Bom, Daniel, é o seguinte, no começo do mês agora, o PROCON decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. A próxima reunião mais para o final do mês de setembro, né, a cada 40 dias. Por conta dessa baixa, os economistas agora têm reduzido a estimativa para a Selic, para a taxa básica de juros, para o final do ano e para o próximo ano também. Quais são as suas expectativas? Você está com todos? Você fica meio reticente aí? Você acha que não? Como é que é isso? A gente tem alguns fatores antes de explicar, né? Eu concordo que vai ter uma redução, o Copom, né, ele prevê uma redução para o final do ano, é o que a maioria das casas acreditam, que vai chegar entre 11,75%, né, em comparação ao que estava antes de 13,75%, né? E para o ano que vem tem uma expectativa de 9%. Mas por que será que teriam ou terá essas reduções? Tem alguns fatores que os níveis de inflação hoje encontram-se estabilizados, né? O IPCA ele já está perto na banda dos 4,5%, com expectativa para o ano que vem chegar a 3,9%, né? E aí estaria dentro do nível de inflação aceitável para a economia do país. Tem alguns fatores que podem contribuir bastante. Existe muita expectativa nas reformas conhecidas como estruturantes, que são a reforma tributária, do IVA ou IBS, independentemente do nome, e, eventualmente, a discussão recente sobre a aplicação ou não da correção da tabela do imposto de renda para fins de tributação, de modo que os contribuintes sejam tributados efetivamente nos valores devidos. E, por fim, o país ele tem uma redução gradual do seu endividamento. O nível de investimento externo no país ainda é negativo, ou seja, o país está tendo essa recuperação por questões internas, né? Não está entrando, de uma certa forma, um capital externo positivo que venha a contribuir com isso. Então, acaba sendo muito mais os agentes da economia interna que possam contribuir com isso. A expectativa é que a reforma ajude esse ambiente de tributação. Agora, no micro, Daniel, no dia a dia das pessoas, no dia a dia da economia das pessoas, por exemplo, a gasolina, o álcool, os combustíveis subiram aí na semana passada, e claro que isso sempre acaba impactando um pouco na inflação, porque, por exemplo, os alimentos são transportados com base nos combustíveis aí pelas estradas, e isso certamente já vai chegar mais caro no supermercado. Isso pode apontar para um outro caminho aí no sentido da redução da taxa Selic, um eventual repique da inflação? É que assim, você acaba tendo setores que acabam sendo afetados de forma distintas em períodos diferentes. Por exemplo, quando a gente teve aquela redução da taxa Selic para 2%, isso é chamado como política monetária expansionista. Você reduz muito para você incentivar a economia e todo mundo produzir. A taxa subiu muito, é verdade, o que por uma via contrária estimula que o consumidor ou as empresas reduzam os investimentos e poupem recursos.
esse eventual ajuste que você pontua sobre os preços, especialmente sobre alimentos que são transportados, em sua grande maioria, por meios rodoviários, isso, infelizmente, né, porque a gente tem que considerar que o combustível ele tem uma questão de política pública, né, porque quem faz o refino, perdão, é a Petrobras. Tinha antes aquela questão da ancoragem do preço da OPEP. Então, esses fatores, eles ainda podem impactar no sentido negativo para o consumidor de ter uma eventual manutenção ou aumento, mas creio que não vai ser nada assim extraordinário. Pode ser momentâneo, dado as condições econômicas do país. Tá, e para a gente fechar, Daniel... Posso fazer uma pergunta? Sim, doutor Felipe. Vai lá. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Eu quero saber se, na via final, nós médicos somos tributados de duas maneiras. Ou se você é CLT, né? Se você trabalha de forma registrada, que isso praticamente não existe na nossa profissão, você é tributado em 27,5%. Se você recolhe como uma pessoa jurídica, monta uma empresa com alguns amigos e presta serviço, essa tributação cai para em torno, na prática, de 14% a 15%. Nessa nova reforma, a tributação, não só para médicos, mas para profissionais autônomos, nós estamos muito preocupados com isso. Haverá mudança de alíquota na via final? Pouco importa o nome da alíquota. Então, infelizmente, o colega tem que ficar preocupado, sim, porque, infelizmente, o ramo de serviço ele vai ser muito afetado, porque a alíquota que estão prevendo, ela vai, até onde eu sei, é algo em torno de 25% a 30%, né? Para fins de tributação dos setores de serviço. Daniel, mas por que isso? Porque, historicamente, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB. Então, para fins de custear eventuais despesas, até gerar um melhor ambiente econômico do país, o IVA ele vai, de uma certa forma, onerar de forma de sobremaneira esse setor de serviço, né? Profissionais liberais como advogados, contadores, médicos e uma gama de outras empresas. Por isso que vem se discutindo muito em criar critérios alternativos. É verdade que a PEC 45, ela prevê, hoje no seu texto, que ainda não está sendo aprovado, está sendo discutido, mas que vai se prever uma alíquota mínima e que o Estado ou o município vai ter a opção de alterar a alíquota à sua necessidade. Mas veja, o que vai vir da lei, até onde o que eu estudei, é a alíquota mínima, ou seja, o mínimo hoje que se fala é 25%. Então, tem estudos, eu vi acho que uns 3 recentemente, falando que essa oneração para o setor de serviço pode gerar uma carga de 400% a 600% comparativamente ao que se tem hoje. Tá? Então, sim, é um fato a se considerar. É verdade também que a gente vai ter um período de transição de 10 anos, então, eventualmente, se a reforma aprovasse esse ano, ela passasse a viger no ano que vem, o contribuinte, se isso for levado adiante, o contribuinte vai ter a opção de, por 10 anos, permanecer no sistema antigo ainda, para fazer essa transição / adaptação, ou vai entrar nesse regime novo. Eu acredito que vão haver alguns tipos de incentivos para estimular que as pessoas migrem do regime antigo para o regime novo. Mas, por enquanto, é mais especulação, porque o texto ainda não foi aprovado, está sendo discutido. Então, legal, Daniel Marcos. Para concluir, eu, a Alessandra, provavelmente a Ana, a Poliana, no seu mal, o regime que ele trabalha, 100% de quem está na live, ao vivo aqui, ia ter um aumento de carga tributária de 15% para 25%. O áudio falhou para mim, eu não entendi a pergunta, perdão. Nós estamos em 6 pessoas aqui, pelo que eu vi da conversa, 5, não sei o Mauro, terão aumento real de carga tributária. E essa reforma preocupa muito a gente estar na ponta, porque você vai onerar quem produz e não vai mexer com capital, com lucro, com dividendo, né? Então, é uma reforma que nós estamos olhando com muita ressalva, porque você vai onerar mais ainda o que você falou, quem faz a economia rodar. Infelizmente, essa questão da tributação dos dividendos, né, ela tinha parado,
Agora, o que está sendo, o que está em pauta em caráter emergencial, até onde eu sei, é essa questão dos tributos indiretos, né, que é o IVA ou o IBS, independentemente do nome, e que sim, infelizmente, vai gerar um aumento de carga, né, porque esse regime ele trabalha com uma tributação que é não cumulativa, né? Mas imagina que o profissional liberal ele não vai ter tantos descontos a fazer. Por exemplo, um advogado, você vai descontar a folha sulfite da tributação, qual o impacto que isso vai ter? Seria irrisório, lógico. Veja, estou exagerando o exemplo só para te fazer uma demonstração do como esse setor, infelizmente, vai acabar sendo muito oneroso comparativamente aos outros. Legal. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado. Daniel, especialista em direito tributário. Obrigado pela presença, por esclarecer todo mundo aqui. A gente se fala numa próxima oportunidade. Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Até. Obrigada. Vamos lá, um abraço. Faltando 16 minutos para 13h. Vamos seguir aqui com o próximo tema voltado para a saúde, no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também redes sociais. Dentadura, gente, na terceira idade é coisa do passado, porque com a evolução da odontologia dificilmente se extrai um dente, né? Embora o avanço da idade possa provocar doenças gengivais, redução da salivação, diabetes e outros problemas que podem causar a perda dentária. Para esses casos, felizmente, existem variadas técnicas de reabilitação oral com o implante, melhorando a estética, melhorando a autoestima do paciente. O que a gente tem de novidade, doutora Alessandra, nessa área do implante dentário? Isso, Maura. Tem muita coisa evoluindo na saúde e na odontologia não podia ser diferente, né? Nós temos as próteses sobre implantes. Então, assim, coloca o implante, é um pino rosqueável, faz uma cirurgia, vem com uma barra de metal, de zircônia, vários materiais, coloca-se em cima desse pino rosqueável e vem a prótese. Então, é uma qualidade de vida, não só para os idosos, tem muitos jovens, Mauro, fazendo isso hoje em dia, que perderam o dente no passado, que não teve aquela prevenção, que não teve uma alimentação adequada, uma escovação, perderam alguns dentes no passado. Então, isso veio para dar qualidade de vida, exatamente assim. Temos hoje pinos de implantes, existe uma empresa, uma indústria, né, suíça, que fazem hoje os implantes cerâmicos. Então, é fantástico. Então, é biocompatível, nós temos a tecnologia das células-tronco, que está em avanço tanto na parte de medicina odontológica, para regeneração de células, para multiplicação de células. Então, os estudos estão voando, né? Então, na parte dos idosos, essas próteses, elas são biocompatíveis. Hoje nós temos pacientes com mais de 70 anos fazendo implante, isso é possível. Eu digo que tudo é multidisciplinar, né? Esse nosso assunto hoje vem a calhar a todos aqui, a parte do Dr. Felipe, de parte cardíaca, a gente fala da parte de endocardite bacteriana, né? Que são as bactérias que vão para o coração e causam vários outros problemas. Então, essas próteses mal adaptadas, que a gente não cuida do idoso, que ele não tenha uma prótese que esteja limpa, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma internação, então ele precisa que essa prótese seja cuidada, ele precisa procurar um dentista para fazer uma limpeza, para que ele não vá para uma cirurgia com bactérias na boca, isso não só idosos, né, qualquer pessoa, isso a gente tem essa parceria multidisciplinar, o Dr. Felipe vai dizer isso melhor que eu. Essa parte emocional, depois que a gente veio da pandemia também, esse apertamento, essa perda dentária, então entra nessa parte também da doutora Ana, essa parte de reiki, essa parte psicológica e mental, e eu costumo brincar e dizer que a saúde começa pela boca, então tudo que a Poliana disse vem ao encontro da minha filosofia também, porque tudo que você come, você se alimenta, você vai gerar uma inflamação, você vai gerar um problema de saúde, desde que você cuide. Esses orgânicos vieram para isso, para cuidar do corpo, dos órgãos, da pele, né, que é o nosso maior órgão. Então, eu acho que está muito casado hoje esse assunto, para que a população fique elucidada em relação aos cuidados que são gerais. E começa na prevenção, não tem jeito, né? Tudo começa na prevenção, dentro de casa. Ainda em relação aos implantes, para os idosos especialmente, doutora Alessandra, as tecnologias também para enxerto, para aqueles que precisam,
por conta de perda óssea, né, para poder viabilizar a colocação dos implantes, também é uma parte bastante evoluída, né? Sim, hoje nós temos os enxertos autógenos, temos os enxertos com o uso das células-tronco, que pode ser tirada de dente de leite. Acho que nós já falamos esse assunto, né, muito importante. E isso aí é mais rápido, né, essa formação óssea, essa regeneração óssea, é tudo muito mais rápido, desde que o indivíduo também esteja saudável. Porque você vai fazer um implante no indivíduo que tem algum problema de saúde, então, primeira coisa, ele tem que procurar um médico. Depois que ele fez toda a parte, está compensado, está tudo bonitinho, diabetes, problema de insuficiência renal, cardíaca, hepática, todos os problemas, né, que os idosos costumam ter, ele tem que vir para o dentista já com isso tudo certinho. O que não vem, a gente orienta. Olha, você precisa passar no médico, precisa fazer os exames, né? Eu só trabalho com todos os exames de sangue. E isso tem sucesso depois no resultado. Então, essa parte de implante, de enxerto, hoje é muito sucesso nos idosos, sim, Mauro. 11 minutos para 1 da tarde, vamos seguir aqui com mais um tema para a gente conhecer aqui as informações. No programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Olha, Ana Cristina Abad está aqui com a gente, ela é formada em letras e psicobiofísica, ela vai explicar o que é isso. A Ana Cristina se dedica há mais de 30 anos a promover bem-estar e melhor qualidade de vida às pessoas. E aí, no trabalho dela, ela utiliza diversos recursos terapêuticos que ajudam os pacientes a encontrar equilíbrio, foco e satisfação interior. E entre os métodos usados estão a astrologia, o tarô, a meditação, a constelação familiar e o Naoso Reiki, uma técnica do budismo tibetano de cura com imposição das mãos. Tudo a ver com aquele assunto que falamos no início do programa, não é, Ana Cristina? Porque as pessoas estão com ansiedade, estão com problemas com sono, estão com problemas com alimentação. É verdade. Não, é muito interessante porque a gente nota, né, como foi falado. E depois da pandemia, essas doenças apareceram muito, né, muito fortemente. Então, o que acontece? Já existe há muitos anos a técnica de Reiki, que é uma técnica que foi inspirada, criada por um japonês, Mikao Usui, né? E eu tive essa experiência em 1998, eu consegui a cura de um problema que eu estava descobrindo o Reiki. A partir daí eu fiz as iniciações e me tornei mestre Reiki. Aí eu sigo o budismo tibetano e nós temos um guru, ele era um guru tibetano, digo era porque ele faleceu de Covid em 2020, lá na Itália. E ele nos deu também esse Naoso Reiki, que é essa técnica que eu uso, que então reforça, né, dá uma energia muito maior ainda com essa cura. Então, o que acontece? A gente nota, incrivelmente, que fazendo, tanto meditando como recebendo o Reiki, o que ele faz? Ele equilibra os chakras, ele equilibra a energia vital da pessoa. Então, você não precisa nem estar mentalizando que você vai fazer o Reiki para a ansiedade, ou o Reiki para uma gastrite, o problema que for. A gente colocando as mãos nos lugares que a gente aprende, né, que são na direção dos chakras, a pessoa, tendo algumas sessões de Reiki, ela vai se equilibrando e vai melhorando incrivelmente, tá? E o que acontece é que, assim, todo mundo precisa de, nos tempos de hoje, com essas energias mais pesadas, né, que interferem mesmo no nosso campo sutil, é muito necessário que, além do remédio físico, que não é dispensável de maneira nenhuma, mas que ele também tenha essa cura energética, porque a gente vai se contaminando onde quer que nós vamos, não é? Você às vezes acorda bem, de repente você vai num ambiente que está muito tumultuado, você já sai de lá com uma energia diferente, uma dor de cabeça, e tudo isso é consequência do campo sutil. E hoje em dia está se estudando cada vez mais isso, né? A Unifesp, ela tem um estudo que comprova a eficiência do Reiki, né? A gente pode fazer pesquisa no Google, você vê
como que é a molécula da água, quando você aplica reiki ou não. É interessantíssimo isso. E esse campo do estudo é a chamada psicobiofísica, é isso? Isso, na psicobiofísica já se estuda a partir da física quântica, né? Porque a física quântica ela explica muito desses fenômenos que, na verdade, na nossa visão, no nosso conhecimento assim tridimensional, vamos dizer assim, a gente não tem, né, essa visão. A gente não tem uma explicação, né? Como que o planeta lá no céu está interferindo na gente? Não, é num outro nível sutil, se a gente pensar que o universo ele está refletido, né? Do max para o mini e assim vai. Tem uma pergunta aqui da Luciana Trindade, Ana Cristina, ela está no Instagram, e ela pergunta se é possível aprender a meditar sozinho, e quais são as dicas para quem está começando nessa prática. Tá, é possível sim. Eu dou uma dica que é o seguinte: a pessoa acha que ela vai começar a meditar, ela vai sentar ali e ficar 20 minutos sem pensar em nada, né? E é impossível, ainda mais se a gente indica meditação para quem está ansioso. Imagina se uma pessoa ansiosa consegue ficar 1 segundo parada, né? Então, a primeira coisa, o que é a meditação? Não é você não pensar em nada, é você esvaziar a mente de pensamentos. Então, quando nós começamos assim, e agora eu não tenho dinheiro para isso, agora eu vou ter que resolver isso, então começa a gerar aquela ansiedade. Na meditação, você pode começar, se a pessoa não está acostumada a meditar, a sentar numa posição confortável, nunca deitada, porque aí você relaxa muito, pode dormir. Você começa o exercício de respiração e a pessoa começa a pensar na respiração, sabe? Então, você pode ficar 2 minutos nessa posição, observando quando você inspira o ar, ele entra no corpo, depois como ele sai. E isso faz com que o foco da sua mente seja a respiração, seja esse exercício. E o importante é isso, é você esvaziar esses pensamentos nocivos da mente. Outra pergunta da audiência por aqui, Poliana, a Daniela Neves no YouTube quer saber como é que o consumidor consegue identificar se um produto é realmente orgânico. Bom, nas feiras orgânicas, nos supermercados, em qualquer lugar que se propõe a vender alimentos orgânicos, tem que estar exposto junto com o produto o certificado de conformidade orgânica, que é um selo conferido pelo Ministério, pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, que atesta que as práticas agrícolas daquele produtor ou as práticas de um laticínio, enfim, segue toda a cartilha de alimentos orgânicos do MAPA. Existe lei, a lei foi criada e todos nós seguimos a lei de orgânicos. Por exemplo, no meu caso, que é manipulação, eu tenho que ter documentos probatórios de tudo que eu produzo, que as matérias-primas são orgânicas, certificadas, eu tenho que deixar na minha empresa todos os certificados de conformidade, bem como as notas, para gerar um produto. E na minha exposição de produtos, o certificado está sempre presente. É obrigação do produtor e direito do comprador verificar esse documento probatório. Por exemplo, no meu caso, eu tenho lá uma gama de 10 ou 12 biscoitos. Eles estão na minha lista para o consumidor conferir, mas estão também no meu documento junto ao MAPA. Eu não posso amanhã criar uma receita que não esteja colocada no MAPA, certificada no meu documento, já colocar à venda. Eu posso sim desenvolver tantas quantas receitas ou o produtor plantar tantas quantas cultivares ele desejar, mas ele tem que fazer toda essa tramitação documental para ofertar um produto com documento probatório de origem orgânica. Doutor Felipe, com brevidade, a gente tem 2 minutos só, ainda tem a sua pergunta e a da Alessandra também. O Rodrigo Monteiro quer saber, ele está no Facebook, em que medida a praia pode fazer bem ou mal para o coração? Olha, a atividade física é uma coisa muito importante. As pessoas que fazem mais atividade física, elas vivem mais. Então, viver perto da praia estimula a fazer atividade física. Então, a praia tem tudo a ver com atividade física e faz bem para o coração. Doutora Alessandra, a pergunta vem aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, valeu a pergunta aqui. Em que medida ele quer saber há riscos a um cardíaco que tenha que se submeter a várias sessões de anestesia num tratamento dentário? Hoje, a anestesia, ela
não é um problema. Temos anestesias especiais para cardíacos, para gestantes, para pessoas que têm essas restrições, então não tem problema, desde que a pessoa esteja compensada, tudo redondinho, não tenha problema nenhum de saúde, tudo vai bem, sem problema algum. Doutora Alessandra, 5 segundos, despedida e canais, bem rapidinho. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente, né, com todos esses profissionais, e agradeço. E minha rede social é doutora.dra.aleoldani. Ana Cristina, rapidinho. Pode rapidinho. me procurar. Sim, rapidinho, Ana Cristina, despedida e canais, 5 segundos. Tá, adorei participar, agradeço muito o convite, foi muito bom estar com vocês. Minha rede social é no Instagram, crisabadeastrologia.com. Cris Abade. Sim. Doutor Felipe, rapidinho também, despedida e canais. Agradeço aí, estou à disposição para os próximos, @Dr. Felipe Cardi. Faltou quem agora? Perdi aqui. Vai lá. Poliana, 5 segundos. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso universo orgânico. Agradeço a participação dos colegas de mesa e a sua também. As minhas redes sociais são atelier.poliana e AAO Orgânica. @AAO Orgânica. Legal. Obrigado, Poliana. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala. A gente fica por aqui. Dr. Felipe Sacab, a doutora Alessandra Oldani, a Ana Cristina Abade e também a Poliana Vilas Boas. Obrigado pela presença em nome da equipe do programa Gente que Fala, que tem realização sempre da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Lucas Neto chegando na programação da 365 com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter aí o seu início de tarde com a nossa audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela UTV, pelas redes sociais. 1h em ponto. Tchau, até amanhã. Obrigado, tchau.